Você sabe uma das coisas que mais afeta a qualidade de vida do homem acima dos 50 anos? Pois é, hoje nós vamos falar da hiperplasia benigna de próstata, um dos problemas mais comuns do homem acima dos 50 anos. Então, para explicar para vocês um pouco o porquê desse tema, nós vamos falar um pouquinho da próstata. A próstata é aquele órgão muito conhecido de todos, que fica na região pélvica do homem, um órgão exclusivo do homem e que, com o passar da idade, ele pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, o câncer de próstata, já conhecido de todos, a hiperplasia, que é o aumento da próstata, e inflamações. E aí, como nesse vídeo a gente vai focar na hiperplasia e falar tudo sobre esse problema, né, Diego? Eu queria que você explicasse para o pessoal o conceito do que é hiperplasia benigna, que é a próstata aumentada, né, e as suas derivações a partir daí. Então, como o próprio Paulo já falou, a hiperplasia benigna nada mais é que o termo técnico que a gente utiliza na medicina para se referir ao inchaço da próstata, né? Um inchaço benigno, né? Então, antes dos 50, a gente se preocupa muito com câncer, a gente ouve falar muito em câncer de próstata, né? Que para iniciar ali a prevenção, como a gente falou no vídeo passado. Só que o câncer de próstata é uma das doenças menos frequentes da próstata, né? Então, a partir dos 50 anos de idade, a maior probabilidade é que o indivíduo passe a apresentar, na verdade, um aumento, né? Um aumento ali da próstata, e como a próstata é um órgão que envolve a uretra, esse aumento ele vai passar a trazer consequências, e o paciente vai passar a apresentar uma certa sintomatologia. Então, a hiperplasia benigna é isso aí, nada mais é que um inchaço benigno mesmo, e a partir daí isso aí vai começar a gerar um certo incômodo que pode eventualmente atrapalhar na qualidade de vida do paciente, né, Paulo? E para vocês terem uma noção do quão grande é esse problema, né, Diego? O homem acima de 50 anos, quando ele tem ali 50 e poucos anos, ele vai ter pelo menos 50% de chance de ter esse problema. E com 60 anos, 60%, 70% com 70 anos e por aí vai. Então você vê que é um problema muito frequente. Agora a questão é, todo homem vai ter sintomas? Então explica para o pessoal como se comporta esse problema e quando o homem tem sintomas, o que é que acontece com ele? Então imagina que você começou a apresentar um crescimento da próstata, né? Por exemplo, o indivíduo foi lá e fez ultrassom e mostrou que a próstata dele tem 60 gramas, né? A próstata está crescida. Não necessariamente esse crescimento ele vai se traduzir clinicamente com a sintomatologia, não necessariamente, que nem o Paulo falou. Mas caso apresente uma sintomatologia, caso a próstata cresça, que sintomas são esses? São diversos sintomas, né? Mas basicamente são relacionados à questão miccional. Então, eventualmente, é o paciente que não levantava à noite para fazer xixi, passa a levantar, que é o que a gente chama de nictúria. O paciente passa a apresentar ardência para urinar, o jato pode ficar mais fraco, pode ter uma questão que a gente chama de hesitação miccional prolongada, então ele vai para fazer xixi demora a começar a sair, e aí ele gasta um tempo um pouco maior do que ele gastava antes para esvaziar. Às vezes o paciente vai lá, faz xixi, acha que esvaziou completamente a bexiga, às vezes fica com gotejamento pós-miccional, que molha a cueca ali, gera um incômodo. Ou então ele termina de fazer xixi, vai para a cozinha, chegando na cozinha ele abre a torneira, dá vontade de fazer xixi de novo, ele tem que voltar, que é o que a gente chama de micção em 2 tempos. Tem uma coisa que é muito comum, incomoda muito, que é a urgência miccional. Então é aquele paciente que está chegando em casa, vê o portão ali do prédio e a bexiga já começa a contrair, isso aí já gera uma vontade de urinar que muitas vezes ele não consegue nem segurar e escapa, que é o que a gente chama de urge, incontinência. Então assim, tem vários, a gente poderia citar aí mais outros, inclusive tem uma classificação que a gente usa, né? Que aí o paciente vai pontuando e isso gera uma pontuação. Objetivo, é um dado objetivo. Que serve inclusive muito para a gente publicar trabalho científico e para a gente tentar medir o grau de melhora depois do tratamento, né? Então, às vezes ele está pontuado como 25, 20, aí inicia o tratamento que a gente vai falar daqui a pouco, essa pontuação cai para 15, para 10, né? Então, a gente faz justamente a pergunta desse tipo de sintomatologia, né? Quantas vezes levanta à noite, se está ardendo para urinar, se o jato urinário está fraco, se está tendo muita vontade para fazer xixi e não está conseguindo segurar, se está escapando. Então, assim, não necessariamente o paciente vai apresentar, obviamente, todos os sintomas e não necessariamente o paciente que apresente um sintoma desses tem hiperplasia benigna. Pode ter infecção de urina, por exemplo, pode ser qualquer outro problema. Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem que investigar mais profundamente, né? Coisa importante para se falar é que é muito comum o paciente achar que qualquer sintoma da urina está relacionado à próstata e logo câncer de próstata, né? Exato. Então é muito comum ele chegar para a gente preocupado, falando, será que é um câncer e tal? E na verdade a probabilidade maior é ser hiperplasia. Sim. E também lembrando, né, Diego, não é necessariamente a próstata grande que dá sintomas, porque a próstata menor, de 30, 40 gramas, também pode gerar sintomas. Para explicar para vocês de forma didática, esse problema de saúde, ele evolui mais ou menos em 3 fases, né? A fase inicial, que é uma fase de contração
da cápsula prostática, dos tecidos prostáticos. Então a próstata às vezes ainda é pequena, mas começa a gerar sintomas, como o Diego comentou, sobre a urgência, aquele sintoma de ter que sair correndo para fazer xixi, né? O jato ainda está bom, né? Ele acorda mais vezes à noite, tudo isso são sintomas ali da fase inicial. Vai passando o tempo, a doença vai evoluindo e você começa a ter sintoma obstrutivo. E aí você começa a sentir um jato mais fraco, sensação de que não esvaziou tudo. Então, são sintomas de que a próstata está crescendo e está evoluindo o problema. E aí, a fase final desse problema é o quê? Um bloqueio completo da urina, onde a sua bexiga, que está tentando vencer aquela resistência à passagem do canal da urina, ela não consegue mais, de tanto tempo que ela ficou sob o bloqueio da próstata. E ela gera uma falência completa, então obstrui, gerando a retenção urinária. E aí, muitas vezes, é aquela hora que um homem sente muita dor, porque não consegue esvaziar a bexiga, tem que ir para o socorro, passar sonda, e aí afeta os rins, uma série de complicações, que é uma doença bem ruim. Então, assim, essa é uma doença para a gente estar atento, e por isso o recado de ir no médico precoce, né? A partir dos 40 anos, porque muitas vezes é uma doença silenciosa, né? E passando adiante, Diego, como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Você já comentou aqui que a gente investiga a parte clínica, mas fora isso, quais são os exames complementares que vale a pena? Tem a questão clínica, a conversa que a gente vai ter ali, o que a gente chama de anamnese, né? Que obviamente é muito importante. E a gente acaba lançando mão de exames complementares, né? Então, é muito comum que a gente peça um ultrassom de próstata, justamente, que é um exame que não é invasivo, não dói, né? É muito comum. Aí, através desse ultrassom, a gente vai conseguir aferir ali tanto o tamanho da próstata, quanto das estruturas adjacentes ali, como vesículas seminais e tudo mais, mas também a bexiga, né? Se o paciente tiver, por exemplo, na fase mais avançada desse processo sequencial que o Paulo citou, e a bexiga tiver já há bastante tempo fazendo força para ter que vencer uma obstrução causada pela próstata, a bexiga ela vai perder qualidade, ela vai ficar uma bexiga de esforço, ela vai ficar uma bexiga de paredes grossas, né, que eventualmente começa a contrair fora de hora e começa a gerar essa sintomatologia de urgência miccional, por exemplo. Então o ultrassom ele vai dar diversas informações se o paciente está conseguindo esvaziar completamente a bexiga, por exemplo. Então o ultrassom de próstata, uma das informações que tem é o volume pré-miccional, quanto que tinha de xixi ali dentro da bexiga antes na primeira fase do exame, depois ele vai, faz xixi e volta. E aí o radiologista ele vai passar ali de novo, né? O profissional que estiver fazendo ultrassom ele vai passar ali de novo e vai ver quanto que ficou de resíduo, né? Que é uma coisa que tem os dados ali, o que é normal, o que não é normal. Além disso, a gente pode medir, né, a velocidade do fluxo urinário através de um exame não invasivo que chama urofluxometria livre, né? Ou para casos selecionados, a gente pode fazer o estudo urodinâmico também, que aí a gente vai passar uma sondinha ali pelo pênis, uma sondinha pelo ânus, e aí essas sondinhas, esses catéteres, eles vão ficar conectados a um computador, a um sensor, e aí ele vai encher a bexiga, esvaziar, e isso vai trazer vários dados a respeito do grau de obstrução, se esse paciente vai se beneficiar, por exemplo, de cirurgia. Então, o estudo urodinâmico também faz parte aí do arsenal que a gente tem para poder avaliar esse tipo de problema. E além disso, claro, existem diversos outros exames de imagem, a gente pode fazer exame endoscópico ali para avaliar alguma outra coisa, fazer uma cistoscopia, a ressonância, a tomografia, enfim, tem uma série de exames e é claro que cada paciente ele vai se enquadrar aí numa situação onde a gente vai decidir qual que é o melhor exame ou qual que é a melhor bateria de exames para ser feita. E isso a gente está falando assim de exame de imagem, exame endoscópico, exame de fluxo urinário, mas óbvio que também a gente vai tentar saber como que está a função do rim desse paciente através de exames de sangue, se não tem infecção ou sangramento através de exame de urina. Então, assim, são várias possibilidades que a gente vai avaliar caso a caso, né? Um detalhe importante nesse sentido é que, assim, muitas vezes o paciente não tem a percepção de que aquelas alterações estão acontecendo com ele. O hábito miccional é um hábito diário, então a gente não percebe quando as coisas são diárias. Então muitas vezes ele está cheio de sintomas, não percebe, só percebe quando a gente faz uma consulta ativa, né, perguntando sobre os sintomas e muitas vezes só nos exames complementares, né? Ele não tem noção muitas vezes de que o exame dele está bem alterado, ele acha que ele não tem problema nenhum. Então fazer toda essa avaliação completa é importante, né? Isso é muito importante mesmo, porque que nem tudo que tem uma mudança muito paulatina, uma mudança muito gradual ao longo de muitos anos, muitas vezes o paciente, eventualmente até o próprio familiar não percebe, né? Então você fala assim, você urina bem, eu urino super bem, levanta à noite, levanto 5 vezes, levantar 5 vezes à noite não é para considerar normal para o indivíduo achar que aquilo ali está ok. Mas às vezes ele não levantava nenhuma vez, de repente quando ele tinha 40 anos de idade começou a levantar uma vez, aí teve um tempo que ele levantou uma ou duas vezes ou uma vez, isso foi aumentando muito paulatinamente, ele acabou se adaptando e ele considera aquilo normal, né? Recentemente, no consultório, teve um paciente que falou, não incomoda nada. De vez em quando eu bebo cerveja, acaba me dando muita vontade de eu molho as calças, mas
aquilo ali é uma coisa que eu já sei que vai acontecer, já me adaptei, mas não é para acontecer, não é normal, né? Então, às vezes, quando você vai fazer a anamnese ali e os exames complementares, você vai acabar diagnosticando alguma coisa diferente aí. Perfeito. E aí sobre o tratamento, né? O tratamento pode ser basicamente de 3 maneiras, né? A primeira inicial que a gente deve oferecer sempre ao paciente é a mudança de estilo de vida. Isso aí, todos os pacientes que têm um problema de próstata aumentada, eles precisam pensar nisso, que faz diferença. A gente sabe que a próstata sofre influência direta de vários alimentos, né? Existem alimentos específicos, existem grupos de alimentos. A gente sabe que você gera uma toxicidade prostática com alimentos embutidos, entre outros, né? A gente pode depois destrinchar isso e até convidar uma nutricionista para falar sobre isso, mas existe uma série de mudanças que precisam ser feitas no estilo de vida do paciente, melhorar a situação do organismo em geral, né? Tanto da alimentação quanto da atividade física, até equilíbrio mental faz diferença na próstata, por incrível que pareça. E aí, passando essa fase, uma vez que já adotou todas essas mudanças ou não foi possível adotar essas mudanças, você pode começar medicamentos, né? Hoje 60% a 70% dos pacientes usam medicamentos para tratar de forma inicial a hiperplasia benigna. Então, falando dos medicamentos, a gente tem 2 grupos, né, Diego? A gente tem os grupos dos alfa-bloqueadores e os grupos do inibidor da 5-alfa-redutase, que têm funções diferentes, né? O primeiro grupo, que é conhecido pela tansulosina e a doxazosina, eles fazem um relaxamento do canal, melhoram o fluxo de urina, mas são medicamentos sintomáticos, eles não melhoram a causa, eles vão melhorar só os sintomas. E o grupo de finasterida e edutasterida, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, eles têm o objetivo de reduzir o tamanho da próstata, só que eles são limitados, né? Eles reduzem 20% a 30% esse volume de próstata, e chega uma hora que a próstata continua evoluindo e ele precisa agir e fazer um tratamento além disso. Então, falando um pouco sobre as possibilidades de tratamento, quais são as vias cirúrgicas que a gente tem para o tratamento da próstata aumentada? Só para complementar, existem também, obviamente, outras medicações, como por exemplo anticolinérgicos, que eventualmente a gente usa para inibir a contração fora de hora da bexiga. Existem também, existe um tipo de beta-bloqueador específico, de beta-agonista específico da bexiga, que é o mirabegon. Então, assim, na verdade é uma gama de medicações que a gente separa mais ou menos nesses 3 grupos, né? As medicações que relaxam o colo vesical para melhorar, que é o que o Paulo falou, dos beta-bloqueadores. Tem os inibidores do 5-alfa-redutase, que eles vão atuar na história natural da doença mesmo. E também tem esses agonistas beta-3 ou anticolinérgicos que vão fazer com que a bexiga pare de contrair fora de hora e dando um alívio também. E a gente não pode esquecer, quando fala de mudança de hábito de vida, do controle de outras doenças que podem levar também. Por exemplo, se o indivíduo tem diabetes, por exemplo, o diabetes é extremamente descontrolado. Não adianta tomar tansulosina, doxazosina, finasterida, dutasterida, Vesomine, porque se ele está com a glicemia muito alta, ele está descarregando muito açúcar ali na urina, ele vai ter sintomas. Então ele vai precisar melhorar inicialmente do diabetes, seja com controle de alimentação ou seja com medicação, para depois pensar na sintomatologia causada pela próstata. Mas tudo bem. Mudamos a qualidade de vida, controlamos essas doenças pré-existentes que podem atrapalhar eventualmente na questão miccional, tratamos com um medicamento, em dose super otimizada, já foi feito tudo. E o paciente não melhorou, aí tudo bem, aí a gente passaria aí para a terceira opção, que seria a cirurgia. Só um detalhe em relação a essa mudança, né? Hoje existem terapias minimamente invasivas que são novas, assim, do ponto de vista de história, né? A gente tem mais ou menos 10 anos que tem esses tratamentos e eles hoje já são oferecidos ao mesmo tempo ou no mesmo momento que a gente poderia começar um medicamento. Exato. Porque a gente pode trocar, ou começar com o medicamento ou fazer essa terapia minimamente invasiva que a gente vai comentar, né? E aí um terceiro passo seria o tratamento cirúrgico efetivo que a gente vai falar agora. Exatamente. Basicamente a gente tem várias vias de acesso, né? Então a gente tem as cirurgias abertas, que eram feitas bastante antigamente, né? Então a próstata está inchada, fazia um corte, ia lá e tirava a parte da próstata que estava inchada, né? Depois a gente passou a fazer essas cirurgias aí pelo canal, então dependendo do volume da próstata a gente conseguia fazer raspagens. Aí tem vários tipos hoje em dia, né? Então a gente pode fazer a raspagem convencional, a gente pode fazer a raspagem com laser, ele tem vários tipos de laser, né? A gente pode fazer enucleações como o Rollap, que hoje em dia está, né, bastante em voga aí. Tem a questão do laser para raspar mesmo a próstata, que é o Greenlight, né? Que até recentemente a gente inaugurou, né, um centro aqui em São Paulo que tem um centro de excelência em Greenlight, que é uma estatística das maiores do mundo. Tem também as prostatectomias que são feitas transvesicais hoje por laparoscopia, por robótica. Então, na verdade, assim, tratamento de cirúrgico para hiperplasia benigna de próstata hoje em dia, assim, tem muitos, né? Então, como a gente já esmiuçou aqui em vídeos passados, qual que é o melhor tratamento para você? Você é um paciente
vamos colocar aí, de 60 e poucos anos, está com sintomas miccionais refratários, já fez tratamento, já fez uso de tansolosina, doxazosina, finasterida, combodate, tomou vários tipos de medicação e atualmente você está muito incomodado, você está tendo impacto na sua qualidade de vida devido a sintomas miccionais, e aí vai partir para a cirurgia. Qual que é a melhor cirurgia para você? Depende, né, Paulo? Não existe receita de bolo, né? A gente se baseia em alguns aspectos, tanto clínicos quanto de exames e decisão do paciente conjunto com o seu médico, porque também o médico precisa ter experiência naquela tecnologia e acesso. Às vezes a gente está falando do interior do Brasil que não tem acesso a uma tecnologia que acabou de chegar. E enquanto aquele outro paciente que está em São Paulo, aqui na capital, ele consegue um acesso àquela tecnologia que chegou a semana passada. Então, acho que essa decisão vai ser compartilhada com o paciente, baseado no tamanho de próstata, baseado nas comorbidades do paciente e outros aspectos, que a gente já comentou em outros vídeos. Inclusive aspectos psicológicos do próprio paciente mesmo, né? Então, se o paciente é um paciente que vai tolerar bem certas consequências que podem advir do tratamento, por exemplo, a ejaculação retrógrada ou não, a próstata não é tão grande, o paciente não tolera a ideia de ter ejaculação retrógrada. Eventualmente ele vai para o resumo, que é um procedimento um pouco menos invasivo, que vai resolver ali a questão dos sintomas, mas oferece uma chance de não ter ejaculação retrógrada. E eu gosto de citar um caso que a gente operou recentemente, de um paciente que tem a próstata que não era uma próstata assim tão grande, era grande, mas não era enorme, então ele teria ali a possibilidade, pelo menos uma possibilidade de fazer a cirurgia pelo canal, uma cirurgia menos invasiva, endoscópica, mas o próprio paciente, a gente havia operado ele recentemente por robótica, do rim, né? Então esse paciente gostou muito da questão da robótica, dos resultados, do tratamento, de tudo que ele passou, que ele achou que fosse ser uma experiência muito ruim, acabou sendo uma experiência muito positiva. Depois que recuperou, pouquíssimo tempo depois ele já veio, Diego, eu tô com muito sintoma, não tô melhorando, minha próstata é grande e eu quero fazer prostatectomia por robótica. Então o próprio paciente já chegou ali, já meio que direcionando para um tratamento específico que talvez nem fosse a minha primeira opção para ele, mas como o próprio paciente. Então assim, a gente quer na verdade falar que não é uma decisão tão simples, né? Tipo, 62 anos, próstata de 60 gramas, vai para tal, não é assim que funciona. Então a gente vai levar em consideração o biotipo do paciente, as doenças, o tamanho da próstata, se tem cirurgias prévias, condição local, se onde vai estar o paciente, onde ele vai ser feito o tratamento, se existe determinada tecnologia. Então tudo isso é levado em consideração para poder definir qual que vai ser a melhor cirurgia para ele. E eu acho que o assunto é esse, né, Diego? Palavras finais aí para o pessoal. Quando esse é um assunto que a gente adora, né? Assim, realmente hiperplasia benigna de próstata, nós não temos assim décadas e décadas de formado, mas mudou completamente desde quando a gente terminou a residência de urologia, porque no começo era fácil falar sobre isso, né? Ou era cirurgia pela barriga, abria a barriga e tirava a parte da próstata inchada, ou cirurgia pelo canal, que era RTO de próstata. Hoje em dia, falar, quais são as opções? Não, senta aí que a gente vai desmiuçar aqui e vai te dar pelo menos aí umas 10, 12 opções de tratamento cirúrgico, que é o que existe hoje em dia, né? Então, não é uma decisão fácil, mas certamente o seu urologista, ele vai passar ali todas as opções com base na experiência dele e com base em tudo, as medicações, para chegar ali na melhor opção, que vai ser a melhor opção para você, que eventualmente não vai ser a melhor opção para o seu vizinho ou para o seu parente. Então, realmente é uma conversa que você vai ter que ter com o seu urologista para chegar no meio termo aí, né, Paulo? Exatamente. Então, se você tem um diagnóstico de hiperplasia e precisa de tratamento, com certeza o seu urologista vai saber o melhor tratamento para você. É importante que você tenha conhecimento das tecnologias e todas as técnicas que existem, dos tratamentos medicamentosos, da mudança de estilo de vida, para que você possa conversar com o seu urologista e decidir o melhor para você. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.